Senhores vereadores, funcionário público presente, bom dia. Havendo nome legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Solicito ao procurador que faça a leitura da seguinte ata. Ata da reunião ordinária do dia 26 de 10 de 2015. Ata da 26ª reunião ordinária do 6º período legislativo da terceira sessão. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015, na sede de edifício vereador Orestes da Luz Damião, no plenário vereador Jaime de Moreira, no horário de 9 horas e 15 minutos, deu-se início à reunião ordinária do 6º período legislativo da terceira sessão. Abriu a mesa o presidente Alcides Osório da Silva, que solicitou ao funcionário que fosse feita a leitura da ata da reunião ordinária de 19 de 10 de 2015. Após as leituras, a mesma foi submetida a discussão e votação, sendo aprovada por todos. No expediente do Executivo foram feitas as leituras do veto número 3 de 2015 e projeto de lei 33 de 2015, que dispõe sobre a limpeza, conservação, construção de muros e passeios em imóveis particulares do município de Joatuba e da Providências. Projeto de lei 34 de 2015, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual do município de Joatuba do quadriênio 2014 a 2017 para o ano de 2015. E projeto de lei 35 de 2015, que é a crédito suplementar para os fins que menciona. Projeto de lei 36 de 2015, que é a crédito suplementar, também que menciona, os mesmos foram encaminhados para as comissões. Foi lido, discutido e votado o projeto de lei número 30 de 2015, que é a crédito adicional especial para os fins que menciona, sendo o mesmo aprovado por todos. No expediente do Legislativo foram lidos e discutidas e votadas as edificações 62 de 2015, de autoria do vereador Alcides Osório da Silva e Luiz Carlos Filho, e indicações 63 e 64, de autoria do vereador Alcides Osório da Silva, ambas aprovadas por todos os presentes. Presentes os vereadores que compõem o plenário legislativo, eu, Mário Teixeira Neto, secretário da lei presenteada, que lida e achada conforme será assinada por todos os presentes. Todos os pronunciamentos estão gravados nos anais na Casa Legislativa. Em discussão a ata. Não havendo discussão e votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, acima de 10. Aprovado a unanimidade, com exceção do vereador Fábio, que justificou. Passaremos agora para o expediente do Executivo com leitura, discussão e votação do projeto de lei e veto. Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização. Veto do Poder Executivo à proposição de lei 28 de 2015. Autoria do veto, prefeita municipal Valéria Aparecida dos Santos. Parecer das duas comissões. A chefe do Poder Executivo do município, não se conformando e concordando com a aprovação de projeto de lei que autoriza a cessão de placas de táxi deste município, pertencentes a portadores de doenças degenerativas devidamente diagnosticadas, por prazo pré-fixado, que originou a proposição 28 de 2015 e apresentou veto à mesma, ao entendimento de que referido diploma está em desacordo e fere as normas legais pertinentes à matéria, citando, inclusive, o inquérito civil número 0417-14006364, de autoria da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Matos Velho, cujo processo ainda estima apurar as permissões existentes nos serviços de táxi deste município, que atualmente encontram-se disciplinados na Lei Municipal número 473 de 2002 e Decreto 959 de 2007. A meta da administração municipal, segundo se extrai das razões do veto apresentado, será a realização através de projetos de lei visando disciplinar e autorizar a cessão de placas de aluguel táxi deste município. Esclarece ainda o referido veto que a norma votada e objeto do presente veto vai de encontro e afronta do artigo 27 da Lei Federal 12.865, de 9 de outubro de 2013, criando uma exceção dentro da regra aludida na mencionada lei. Para efeito de ilustração, o artigo 27 da medida provisória 615 da Presidência da República, que passou a ter nova redação, o artigo 12A, parágrafo 1º, preconiza o seguinte: esse é o texto da nova lei federal. É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam os requisitos em legislação municipal. Ora, o dispositivo legal citado, em uma interpretação mais ampla, deduz que a transferência da outorga pode ser feita a terceiros, atendendo estes aos requisitos exigidos em lei municipal. Neste caso, se o adquirente da placa de aluguel satisfizerem cumprir a norma da legislação municipal para o caso, entende-se, e assim pode ser entendido, que a transferência pode sim ocorrer. O que se sabe pela própria Promotoria de Justiça é que os serviços de táxi não são regulados neste município
e não obedeceram e assim estão em desacordo com as normas legais que regem a matéria, o que diferencia do projeto aprovado, salientando ainda que o projeto aprovado e ora vetado não menciona pessoas, sendo genérico em suas condições e tem prazo pré-determinado para sua vigência. A própria medida provisória, no artigo supracitado, em seu parágrafo 2º, permite e concede autorização para que o serviço de táxi seja transferido do titular para os sucessores, em caso de falecimento, esclarecendo logo a seguir o parágrafo 3º que essas transferências são condicionadas à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. Entende-se, salvo o menor juízo e com todo respeito, que a transferência da placa de táxi pode perfeitamente ser transferida para terceiros após a morte do seu detentor, mas não pode quando este ainda está vivo, em situação de saúde precaríssima ou com doença degenerativa, conforme se vislumbra do texto da proposição aprovada. É uma questão de humanidade, que não atinge nem confronta com a legislação, a não ser o caso já enfocado da falta de regulamentação dos serviços de táxi nesse município, sendo esta a questão arguída pelo Ministério Público. Toda a questão está sobejamente demonstrada, e este parecer elucida toda a questão, cabendo aos seus vereadores a manutenção da proposição aprovada ou rejeição do veto oposto à discussão, segundo o entendimento pessoal de cada um. Este parecer, salvo o melhor juízo, Câmara Municipal de Joatuba, 29 de outubro de 2015. Em discussão, mensagem do vereador. Com a palavra do vereador Léo. Bom dia a todos, colegas, público presente. Primeiramente, é bom ver a Câmara cheia. Acho que o povo tem que participar mais, saber o que está acontecendo aqui. Parabéns a todos que puderam vir. Eu sei que muitos queriam estar aqui, mas não pode por causa do horário. Mas parabéns a todos que estão aqui presentes. Em relação a esse projeto, eu não tive a oportunidade de votar. Foi votado numa reunião extraordinária. Não estava presente. Na minha opinião, tá? A placa de táxi, ela é uma concessão cedida pelo município, então não é de direito da pessoa, ela não pode pegar e vender essa placa depois. Essa placa tem que vir apenas de forma legal. Se é uma concessão, ela não é propriedade de quem está com a placa. É a minha opinião, tá? Então, já falando que eu sou a favor do veto da prefeita, ela vetou o próprio projeto que ela mandou, eu sou a favor desse veto, já coloco o meu voto aqui de antemão. E em relação, na verdade, eu sei que tem um senhor que tem a placa de táxi, gosto inclusive muito dele, está com um problema de saúde sério. Saúde é obrigação do Estado, do município. O município e o Estado tem que cuidar da saúde dele, como tem que cuidar da saúde de qualquer um que está aqui, se precisar. Na verdade, a gente não tem que ficar tapando uma coisa com outra coisa. No meu ponto de vista errado. No meu modo de ver, a placa de táxi em si não tem nada a ver com a situação de saúde, na verdade. O município é obrigado a ajudar ele, sim. O Estado é obrigado a ajudar ele, sim. E não é por causa disso que a placa tem que poder ser vendida para cuidar da saúde dele. Ele tem que ter obrigação. E se entrar na justiça, isso é causa rápida. Isso não é causa que demora. É na mesma hora, o juiz obriga a prefeitura ou o Estado a cobrir todo o gasto de saúde dele. Então, na minha opinião, meu voto já é a favor do veto do projeto, tá? Para quem está aqui, às vezes não está entendendo direito, esse projeto é para vender a placa de táxi que tal, o pessoal poder vender a placa de táxi. Ô, vereador, só um momentinho, vereador. Esse projeto, o que está presente, esse projeto não foi a prefeita que mandou. Esse projeto foi da minha auditoria, eu pedi aos vereadores a situação, vou explicar para o público o que está acontecendo. Essa placa, o vereador está falando, ela não é venda, ela é transferência. Só que todos os municípios vizinhos transferiram. Então aqui também poderia transferir, mas só não pôde, porque o ex-prefeito do mandato passado, ele transferiu 8 placas sem a sessão do Ministério Público. Então o Ministério Público pediu que não fizesse nenhuma transferência enquanto não licitasse nada. Mas como o caso dele é um caso mais sério,
não é o caso dele transferir a placa para tratar de doenças, é porque ele endividou com muitas coisas que ele estava, não pôde trabalhar. E eu conversei com alguns vereadores, disse: a situação dele é essa, ele veio várias vezes nessa casa. Eu falei assim: se outros municípios fez, por que nós não podemos fazer para estar ajudando? Não é nada ilegal. Aí foi aonde o promotor impediu que não fizesse, enquanto não fizesse a licitação. Não é o caso dele estar vendendo, é transferindo para cuidar da doença. É a dívida dele que está no banco, e o caso dele é sério, e ele está só piorando, então a gente tentou uma forma de estar ajudando ele. Por isso nós fizemos isso. Acho que todo mundo deve ter entendido bem a resposta. Vou falar para o bater. Só voltando a afirmar, o meu voto é a favor do veto. Ou seja, na minha opinião, que a prefeitura ajude ele de outra forma. A questão de saúde está coberto, e questões individuais financeiras, hoje em dia, infelizmente, a maioria do país se encontra numa situação muito difícil. Dever, na verdade, não é vergonha para ninguém, a situação econômica está péssima. Então, assim, agora a saúde, o Estado e o município tem que proporcionar para ele a melhor forma possível, tudo que ele precisar. Essa é a minha opinião. Então, eu sou a favor do veto da prefeita. Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, bom dia. Senhor presidente, eu só queria ressaltar, eu concordo com a colocação do Léo, acho até que o projeto foi assim, feito de um modo realmente pensando, né, numa situação, foi focal. Só que o que chamou a atenção, assim, que provoca constrangimento, o dia da votação, né, antes que a gente subisse aqui para o plenário, nós sentamos com eles. Nós fomos colocados na frente de alguns vereadores, na frente do casal, e ele em tratamento de câncer, assim, que criou uma expectativa deles, e nós quase uma obrigação de votar favorável. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, que eu queria ressaltar aqui, é que veio um advogado representando a prefeitura naquele dia. E o advogado deixou claro na reunião de alguns vereadores que esse projeto ele estava dentro da legislação, ele podia se transformar em lei. Eu ainda fiz essa pergunta. Ele ressaltou que futuramente poderia trazer problemas, mas que naquela hora a gente poderia votar que estava em consonância com a legislação. No veto da prefeita, diz assim que o projeto de lei não reúne condições de ser convertido em lei. Então, afinal de contas, o advogado veio em nome da prefeita, não veio? Se não reunia condições, por que já não disse na frente do casal? Por que já não disse naquela reunião? Ou seja, deixa o projeto vir a plenário, ser votado e depois manda o veto. Então, assim, eu só queria ressaltar essa contradição da administração, porque na reunião, o advogado que veio disse que juridicamente estava ok, e depois ela manda o veto dizendo o contrário. É ressaltar essa contradição da administração, que eu acho que deixa a Casa Legislativa numa situação muito constrangedora. Eu também acho, vereador, porque você é uma procuradora do município, chegar e dar a palavra e depois, minutos depois, falar que não pode, foi por isso que eu pedi para ela: você vai vetar? Se você não for vetar, eu sanciono. Depois dos 15 dias, úteis, eu sanciono o veto. A responsabilidade vai ser minha, não dela, não da procuradoria. Porque eu acho, com todo o respeito que eu tenho, eu acho que isso é falta de competência. Eu, no meu entender. Uma palavra é do Estado. Bom dia a todos. A gente concorda com o professor do Léo, com o professor do Bar também inteiro, porque naquele dia o Daniel, o advogado, o Daniel, que era do transporte, ele até falou que esse negócio ia dar zero depois, no futuro, ia dar zero, entendeu? Mas a grande verdade, presidente, foi feito tudo errado. Já começou tudo errado. Entendeu? E o menos culpado teria que ser nós, seria essa casa.
Porque eu, por exemplo, não só eu, tenho mais colegas, mas estou falando de mim, eu bati na tecla na época que havia uma discriminação desse projeto, porque ele estava sendo assim, vamos dizer assim, direcionado. Eu falei assim, vamos fazer para todo mundo, e tal, tudo. Mas, aí o senhor nos falou que, apesar do projeto ter que vir de lá, que a prefeita falou que a gente poderia fazer, que ela não vetaria, que ela sancionaria a lei. Então, até aí tudo bem, não tem problema nenhum, desde que fosse sancionado, mesmo saindo aqui, né, inconstitucional. Não teria problema, se ela sancionasse lá, sem problema nenhum. Aí, conclusão, Deus se coronou todo, parece que alguém, né, que não seria beneficiado, queria ser também, né, que não atingiu, o projeto não atingiu as outras pessoas, taxistas, vamos dizer assim. Então parece denunciado no Ministério Público e aí o MP, né, opinou que não, né? Beleza. Até aí, eu concordo, que já começou tudo errado. A única coisa que eu não concordo é o MP dizer que o projeto não pode ser transformado em lei. Por que eu digo isso? Porque o serviço de táxi nosso está totalmente errado e já faz tempo. Já faz tempo que está errado. Não é isso? A gente sabe que tem uma licitação, toda. Mas não houve essa licitação ainda. Então esse projeto já está atropelando lá onde que a lei vai chegar na licitação. Porque por enquanto, a palavra certa é o seguinte: o sistema nosso de taxista está uma bagunça. Né? Está uma bagunça, porque não transformou em lei ainda. Porque não houve licitação. Então, se dá uma bagunça, isso aqui também entraria na bagunça, porque não existe lei ainda. Né? Agora, eu estou dizendo, eu vou ser a favor do veto, não é porque ele falou que não pode ser transformado em lei, não. Não é por causa disso. É porque nós começamos errado. O projeto é inconstitucional porque a gente está direcionando. Aí, se pegasse a amplitude de todo mundo, eu seria contra o veto hoje. Eu seria. Mas, vereador, só um minutinho. Esse projeto, ele pode ser transformado em lei. E o problema todo, o beneficiado é muito sério. Não, eu sei, mas não só um minutinho, que as coisas certas. Então, segundo, parece que eu vou me entender, o promotor fala o seguinte: pode, no final do ano ter a licitação, ele ficar de fora e ter que estar devolvendo o dinheiro para quem comprou. E eu não quero isso. Não, mas está errado devolver esse dinheiro, porque não existia a lei ainda. Está antes da lei, ué. Como é que vai? É um direito adquirido, se é antes da lei, a lei não foi transformada ainda. Agora, outra coisa também, o Costa falou, a dívida dele lá, ele está tentando solucionar pelo dinheiro do Banco do Brasil, beleza. Agora, saúde também, gente, isso é brincadeira. O Léo está certo, eu acho que o município, o Estado, tinha que se virar. Mas esquece isso aí, porque se for depender de SUS, se a gente for depender de SUS e de saúde do município, uma coisa séria como essa, por exemplo, de câncer, vai morrer. Então você tem que ter uma situaçãozinha, você entra na justiça, não vai ser resolvido. Eu acho que se fosse eu no caso, se eu tivesse recurso, eu estava correndo atrás de coisa fora. Entendeu? Porque infelizmente, saúde pública no nosso país, não só a saúde, nós estamos falando dela, é muito precário. Aí, mas eu sou a favor do veto por essa razão, não porque o Ministério Público falou que não pode. Só para esclarecer, gente, a questão da justiça, galera, eu tenho uma experiência com algumas pessoas que estavam precisando de cirurgias urgentes. Um laudo médico falando que o caso é de urgência, e uma delas até que eu conheço com câncer, inclusive. Entrou na justiça, saia na mesma semana, gente. Isso não arrasta. Em relação à saúde, na mesma hora o juiz manda o município pagar. O negócio é esse, é aquilo que já tem. Então, mas aí já é um outro processo, né? Para a saúde dele não pode faltar nada. Agora, infelizmente, ele tentou com recurso próprio e tudo, e se endividou talvez, mas aqui a gente tem que olhar, na
verdade, para a cidade. A gente não pode, igual você falou, a legislação está falha. No meu modo de ver, a gente não pode aumentar a falha da legislação. O que a gente tem que fazer é tentar regularizar a situação. Está todo defasado o processo dos TACs. O que tem que acontecer, na verdade, é a licitação. E outra coisa, isso é concessão. O município cede o direito da pessoa trabalhar com a placa. Essa placa não pode ser dada para a pessoa vender essa placa. Individualmente falando, assim, eu tenho amigos pessoais aqui que têm comércio em Joatuba, que estão quebrados, que fecharam, e que estão vivendo depressão, Então a situação atualmente no país é triste. É terrível. Dever hoje não é uma coisa vergonhosa, pois a maioria do país hoje deve, infelizmente. O índice de inadimplência é o maior de todos os tempos, na verdade. O que a gente tem que fazer, a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo, gente. Se equivale à carga tributária da Alemanha. Falei isso numa reunião para trás. Porém, na Alemanha a pessoa tem saúde, tem educação, tem segurança. Então o que a gente tem que cobrar, já que a gente paga esse tanto de imposto, é um serviço de qualidade. E se a pessoa está realmente, em relação à saúde, precisando, a justiça é rápida. Isso eu garanto para vocês, é rápida. A gente não pode aproveitar que a situação já está bagunçada e continuar bagunçando. É o meu modo de ver. Essa é a minha opinião. Obrigado. Não havendo mais discussão, em primeira votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Favorável, isso. Aprovado, aprovado em primeira sessão. Em segunda e terceira, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovado a unanimidade na sessão do vereador Fábio. Projeto de lei 32/2015. Altera o artigo 2º e inciso 3º da Lei 921, de 4 de setembro de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei 32/2015, de 11 de outubro de 2015. Autora, Prefeito Municipal Valéria Aparecida dos Santos. Parecer das comissões. O projeto de análise trata da ampliação do prazo para pagamento do IPTU no município, conforme preconiza a Lei Municipal 921, de 4 de setembro de 2015, que estabeleceu a concessão da anistia de débitos vencidos até o exercício financeiro de 2014. O artigo 2º deste diploma está sendo ora alterado pela proposição acima para permitir que os pagamentos possam ser feitos em até 48 parcelas de valores iguais com vencimentos mensais, segundo consta do texto mencionado. A alteração não modifica a essência da Lei 921, sendo apenas então somente no que tange ao prazo para a quitação do tributo, fixando o percentual único para desconto no caso de 50% e permitindo o seu pagamento dentro do prazo já referido de 48 meses. Tendo em vista que o projeto mora em destaque não traz modificação que implique na inviabilização da lei já aprovada e ainda que poderá equacionar as dificuldades de muitos contribuintes, permitindo-lhes ampliar o prazo para pagamento às comissões subscritoras do presente. São de parecer favorável à sua regular tramitação, cabendo a sua aprovação sobre vereadores, segundo o entendimento pessoal de cada um. Este o parecer está ao melhor juízo, Câmara Municipal de Joatuba, 2 de outubro de 2015. Eu adianto que esse projeto é 2/3. Mas fez o... Em discussão, projeto de lei 32. Com a palavra é a doutora Maria César. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário público presente, bom dia. Eu só queria fazer uma colocação nesse projeto, senhor presidente. É lamentável que muitas pessoas de Joatuba não vão contemplar essa parcela de 48 vezes, pois nesta casa chegou aqui em setembro o projeto, do qual a autoria da prefeita e ela encaminhou solicitando aqui, veio com 15 parcelas. Então eu sei que já muitos moradores dessas cidades
não foram beneficiados com agora o 48. Não vão poder ser porque já foi negociado e não tem como nem fazer as suas manobras, voltar lá, fazer uma divisão novamente dos seus pagamentos de IPTU. Então é só lamentar novamente esse projeto que teria que ter pensado lá em setembro na população de Joatuba e não foi pensado na população de Joatuba, né? Queremos ainda verificar, de repente, quem sabe, no fundo do baú descobre alguém de Joatuba que vai ser contemplado com essas 48 vezes. É só para deixar registrado essa carta, porque ele chegou em setembro. E só para lembrar que o que chegou em setembro parcelava em 15 vezes. Lembram, colegas vereadores? E agora esse chega 48 vezes. Então, assim, eu estive lá na prefeitura, avaliando a lei, pedindo cópia. Então, assim, é só para deixar registrado. Ok? Vamos lá, vereadora. Até em relação a esse projeto, mais uma vez o que a Célia falou, a gente já tinha aprovado a negociação em 15 parcelas. Devido à situação econômica hoje do país, que hoje está terrível, infelizmente com a tendência de piorar mais, para a pessoa talvez conseguir regularizar a dívida dela, para ela conseguir vender o terreno ou fazer alguma coisa mais, de antemão eu falo que o meu voto é favorável ao projeto, justificando inclusive por causa disso. Se é para facilitar para o pessoal, sou a favor, o pessoal tem que conseguir legalizar a documentação para conseguir, se precisar, vender a casa, vender o terreno, vender qualquer coisa em relação a isso. Então, sou a favor do projeto, mas como a Célia falou, que esse projeto, então, de setembro já tivesse chegado nessas condições, porque teve gente que regularizou a situação dividindo de 15 vezes. Agora a situação já vai estar mais fácil, mas e quem já regularizou a situação? Infelizmente, essa pessoa vai ser até prejudicada. Mas eu voto a favor pensando daqui para frente, na verdade. Pensando que a situação hoje é terrível e que tem muitas pessoas que estão precisando de vender e precisando de fazer alguma, se tiver algum bem, fazer alguma coisa para tentar ajudar na situação terrível que o Brasil encontra hoje. Então, meu voto é a favor do projeto. Obrigado. Só acrescentando, é que esse projeto, a validade dele é só até 30 de novembro. Então, está finalizando agora. Então, nós não vamos dar continuidade, né? Porque se desse continuidade, a população poderia ter até um campo maior para poder conseguir, né? Então, na verdade, né, de uma certa forma, ele fecha agora 30 de novembro. Não havendo mais discussão, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado a unanimidade com a sessão do vereador Fábio. Em segunda e terceira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Aprovado a unanimidade com a sessão do vereador Fábio. Projeto de lei número 35/2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei 35/2015, de 23 de outubro de 2015, de autoria da Prefeita Municipal Valéria Aparecida dos Santos. O tema é abre crédito suplementar especial para os fins que menciono. Parecer. A proposição supracitada, de autoria da Prefeita Municipal Valéria Aparecida dos Santos, solicita autorização para a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 1.696.340 no orçamento fiscal vigente, destinado a solver encargos com a Secretaria Municipal de Saúde, especificamente com o Consórcio Intermunicipal do Médico Guarapeba, na manutenção da prestação de serviço de saúde, conforme ajuste anteriormente firmado pelo município com o mesmo, para a cobertura das despesas de custeio, visando o seu pleno funcionamento, conforme se infere dos títulos discriminados e respectivas dotações, elencadas no artigo 1º e de acordo com os recursos disponíveis e estabelecidos no artigo 43 da Lei 4.320, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro do mês fluente. Após minuciosa leitura e discussão da proposição e serem verificadas as importâncias especificadas em cada dotação orçamentária, verifica-se que o projeto tem por objetivo único e principal a manutenção do serviço de saúde prestado ao município e sua população, considerando-se assim a sua importância com reflexos positivos para todos os assistidos e pela comunidade de uma forma geral. O projeto não oferece obstáculos de ordem legal que impeça sua regular tramitação
Eis que a administração só dará valência das suplementações necessárias mediante aprovação legislativa. Desta forma, diante do que menciona e especifica o documento analisado pela sua importância na estrutura de funcionamento dos diversos serviços de saúde prestados à população do município, depois de bastante analisar todos os seus diversos aspectos, as comissões solicitadoras do presente são no entendimento de que a proposição se apresenta correta, podendo ser objeto de tramitação e votação pelos senhores vereadores. Este é o parecer, salvo o juízo, Câmara Municipal de Joatuba, 29 de outubro de 2015. Em discussão, o projeto de lei 35/2015. Não havendo discussão, em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovado a unanimidade com a sessão do vereador Fábio. Em segunda e terceira votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovado a unanimidade com a sessão do vereador Fábio. Projeto de lei 36/2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei 36/2015, de 23 de outubro de 2015, de autoria da Prefeita Municipal, Valéria Aparecida dos Santos. O assunto foi abre crédito suplementar para os fins que menciona. Parecer. A proposição supracitada de autoria da Prefeita Municipal, Valéria Aparecida dos Santos, solicita autorização para a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 765 mil no orçamento fiscal vigente, destinado aos encargos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme se verifica e se apresenta o artigo 1º do projeto, em que se denomina de funcional programática ou anulação das fichas respectivas para a suplementação das mencionadas, atingindo o valor previsto. Conforme se verifica, a importância citada prende-se à cobertura de despesas na manutenção dos serviços de educação na rede municipal, visando o seu pleno funcionamento, e nem poderia ser de outra forma, dada a importância que se reveste o ensino em todos os seus aspectos em nosso país e para toda a população, sem dúvida alguma. Após leitura e discussão da proposição e serem verificadas as importâncias de cada dotação orçamentária, verifica-se que o projeto tem por objetivo único e principal a garantia da continuidade da prestação de serviços do setor de educação do município, e considerando-se assim a sua importância com reflexos positivos gerados em todos os seus aspectos, entendendo também que o projeto não oferece obstáculos de ordem legal que impeçam a sua regular tramitação, eis que a administração só poderá valer das suplementações necessárias mediante aprovação legislativa. Desta forma, diante do que menciona e especifica o documento analisado pela sua importância na estrutura de funcionamento do setor educacional do município, e depois de analisados todos os seus diversos aspectos, as comissões subscritoras do presidente são no entendimento de que a proposição se apresenta correta, podendo ser objeto de tramitação e votação pelos senhores vereadores. Este é o parecer, só o melhor juízo, Câmara Municipal de Joatuba, 29 de outubro de 2015. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão e votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovado a unanimidade da sessão do vereador Fábio. Em segunda e terceira votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifesta. Aprovado a unanimidade da sessão do vereador Fábio. Projeto de lei número 37/2015. É a leitura. Joatuba, 20 de outubro de 2015. Senhores vereadores, encaminha a vossa excelência para a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a Prefeita Municipal a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., PDMG, operações de crédito até o montante de R$ 200 mil destinados ao financiamento de obras de infraestrutura urbana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Ademais, o projeto de lei integra o objetivo de buscar financiamento para a aplicação de obras nesta municipalidade. Assim, submete-se o presente projeto de lei para apreciação de vossas excelências, solicitando a tramitação de urgência nos termos da lei orgânica. Atenciosamente assinado, Wagner Mageste Silveira, secretário de Governo, e Valéria Aparecida dos Santos, prefeita municipal. O projeto será encaminhado às comissões para emissão de parecer do prazo regimental. Projeto de lei 38/2015. Joatuba, 20 de outubro de 2015. Senhores vereadores, encaminha a vossa excelência para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar com o PDMG
operações de crédito até o montante de R$ 800 mil, destinadas ao funcionamento de projetos de manutenção, ampliação, reforma e construção de unidades públicas, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. O projeto de lei inteira busca financiamento para a ampliação de obras nesta municipalidade. Desta forma, submete o presente projeto de lei para apreciação de vossas excelências, solicitando a tramitação de urgência nos termos da lei orgânica. Atenciosamente assinado, Wagner Magé Silveira, secretário de Governo, e Valéria Aparecida dos Santos, prefeita municipal. Senhor presidente, só aproveitar de uma vez o ensejo, né, para a gente solicitar, porque eu gostaria que mandasse para a gente mais detalhado nessa casa, até porque quando a comissão for reunir para a gente discutir esses dois projetos, que a Prefeitura encaminha para nós, que ela coloca aqui, reforma e construção de unidades públicas observadas, só aqui na unidade pública. Quais as unidades públicas que eles precisam de uma reforma e de construção? Porque não fica muito vago, né? Aí eu queria que eles mandassem detalhado qual a unidade, né, que eles querem, quais os setores que eles querem fazer a reforma, para a gente analisar esse projeto. Inclusive, aproveitar e mandar os dois, a mensagem 35 e a mensagem 36, porque o outro também fala destinado ao financiamento de obra e infraestrutura urbana. Nós temos cobrado muito nessa casa a questão dessa infraestrutura. Então, mais uma vez, para detalhar aonde que está essa infraestrutura que eles querem estar realizando ela aqui no município. E aí, quando a comissão sentar para discutir, a comissão está mais embasada. Obrigada. Dona Nath, por favor, você faz o ofício pedido para o vereador da lição antes, o projeto será encaminhado às comissões para a emissão de parecer do prazo de mês. Passaremos agora para o expediente legislativo. Resolução número 11, de 6 de novembro de 2015. Altera o regimento interno. A Câmara Municipal de Joatu, Estado de Minas Gerais, por meio de seu presidente, nos termos do artigo 345 do regimento interno, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica acrescido ao regimento interno da Câmara Municipal de Joatu o artigo 371, altera o artigo 369, acrescenta parágrafos e incisos e renumera os demais artigos posteriores. Artigo 2º, fica acrescido o artigo 369, inciso 1, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 369. Do quórum de votação exigida. 1. Dependerão de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara os projetos referentes a 2 pontos. 1. Concessão dos serviços públicos a qualquer título. 2. Concessão do direito real de uso. 3. Alienação e doações de bens imóveis. 4. Aprovação do plano diretor e de desenvolvimento integrado. 5. Aquisição de bens móveis e imóveis por doação com encargos e comodato. 6. Convocação do secretário municipal ou cargo equivalente. 7. Realização de reunião secreta. 8. Rejeição de veto. 9. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes às contas do prefeito municipal e do presidente da Câmara Municipal. 10. Aprovação de representação solicitando criação ou alteração do nome do município, distrito ou subdistrito, ou sua extinção. 11. Perda do mandato de prefeito, vice-prefeito e vereadores. 12. Conceder isenção fiscal. 13. Aprovação das contas do prefeito e do presidente da Câmara Municipal. 14. Aprovação e alteração da lei orgânica do município. 15. Dar denominação e fazer alterações de vias e logradouros públicos. 16. Aprovar a solicitação de empréstimos com instituições financeiras. 17. Autorizar e aprovar a instalação de processos contra o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 18. Aprovar ou rejeitar a solicitação de licença de vereador. 19. Revogação ou modificação de lei que exija este quórum. 20. Perdoar a dívida nos casos de calamidade se comprovada a pobreza do contribuinte e de instituição legalmente reconhecida como de utilidade pública. 21. Constituir comissão processante. 22. Destituição dos membros da mesa diretora por irregularidades devidamente comprovadas. 23. Aprovação de leis complementares. 24. Instalação de processos para cassação de mandatos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. 25. Desarquivamento de matérias. 26. Reapresentação de proposição rejeitada na mesma legislatura.
27, Regimento Interno da Câmara. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação e ficam revogados todos os procedimentos regimentais anteriormente firmados que conflitarem com os estabelecidos nessa resolução em todas as disposições em contrário. E os demais permanecerão em vigor. Sala das Sessões, 2015. A resolução fica encaminhada às comissões para emissão de parecer do prazo regimental. Indicação 65, 66 e 67. Procurador. Indicação número 65 de 2015. O vereador que ao final subscreve requer seja esta encaminhada para a senhora prefeita, solicitando à concessionária Triunfo, responsável pela BR-262, que seja feita a colocação de ponto de ônibus em frente à CEMIC e perto do Corpo de Bombeiros na entrada principal do distrito de Francilinos, justificando que, tendo em vista que os referidos lugares eram os locais dos pontos de ônibus antigamente e se encontram na entrada do distrito, o novo local se encontra afastado e os moradores, principalmente os idosos, estão reclamando. Sala das Sessões, 5 de novembro de 2015, Alcides Osório da Silva e Luiz Carlos Filho. Aliás, desculpa, é Luiz Carlos Filho. Não, pode. Indicação número 66 de 2015. Luiz Carlos Filho, vereador que subscreve presente na forma regimental e ouvido plenário, solicita seja presente enviada para a senhora prefeita, solicitando-lhe, em caráter de urgência e emergência, reparos na rede elétrica da Casa Amarela, cuja fiação se encontra totalmente aberta e desencapada, colocando em sério risco as pessoas que são obrigadas a irem até este local diariamente na marcação de consultas e atendimentos médicos, notadamente mulheres e pessoas mais idosas, que ficam desprovidas de toda a segurança, além de estar o bebedouro no local, sem instalações completas com água quente, tendo em vista que este aparelho não funciona regularmente, além da água não se filtrar. E por último, neste mesmo local, na parte da frente do prédio, existe uma grade de tela que se encontra toda estourada, com riscos para o local e sem a mínima segurança possível, necessitando desta forma de urgente reparo. 27 de outubro de 2015, Luiz Carlos Fiedler. Indicação número 67 de 2015, do mesmo vereador Luiz Carlos Fiedler, para a senhora prefeita, solicitando a instalação de luminárias na passarela existente sobre a rodovia MG 050, na Vila Maria Regina, que interliga as partes de baixo e de cima da referida vila, justificando que diversos assaltos já foram realizados no local, inclusive tentativas e mesmo agressões contra idosos e crianças, com risco ainda da ocorrência de estupros à noite, quando os moradores são obrigados a passarem pela trincheira, sempre desamparados e desprotegidos. Urge que sejam tomadas providências urgentes quanto à colocação das luminárias solicitadas, porque, continuando da forma como se encontram, fatalmente poderão ocorrer crimes os mais diversos, e aí não adiantarão providências, esta é a verdade, razão porque do pedido de urgência que o caso requer. Os moradores daquela região e todos aqueles que precisam e necessitam utilizar a passarela aguardam de Vossa Excelência as providências ora pleiteadas, esperando desta forma que sejam determinadas imediatamente. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015, Luiz Carlos Fiedler. Vereador Luiz, aqui está a lei. Qual a sugestão dessa indicação? O ônibus pede para, em vez de parar na BR, parar em frente do posto do bombeiro, ponto do bombeiro. Entra lá dentro. Isso. E na volta da CEMIC, o contrário. Para a vereador Del. Em relação às indicações, galera, concordo com todas. E só falando exclusivamente dessa do Vila Maria Regina, na verdade não é uma passarela, é um túnel de pedestres. Esse túnel, assim como ele e a saída dele, é muito escura, na verdade. Tem 2 anos e 10 meses desde que eu estou aqui, que eu estou pedindo para a prefeita isso, para o prefeito anteriormente. Aí fica aquele jogo de empurra, não, lá é a obrigação da Nascentes. Mandei e-mail para a Nascentes. Aí a Nascentes fala que não é obrigação dela, que a saída do túnel não é obrigação dela, mas enfim, a prefeita já está em processo de licitação, viu, Rodrigo? Rodrigo é morador do bairro, por favor, até levar para o pessoal lá. Já está em processo de licitação e vai ser colocado o mais rápido possível tanto a iluminação do ponto de ônibus quanto a iluminação à saída do túnel.
Outro problema que tem no túnel ali é que o túnel de pedestre é usado para moto fazer o retorno. Infelizmente, se colocar alguma coisa para impedir que as motos transitem ali, vai também impedir que cadeirantes também transitem ali. Então é um problema que o que tem que acontecer, na verdade, é uma fiscalização. Já sugeri, inclusive, a colocação de câmeras ali, que a câmera ali, pelo menos, inibir bastante essa ação dos infratores. E concordo com todas as indicações do Galego e assino com ele aí embaixo. Em votação e discussão. Em votação, indicação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado a unanimidade com a sessão do vereador Flávio. Passaremos agora para o tribunal livre. Senhora Rosimeire, diretora da Escola do Boa Vista. Senhor presidente, Alcides Osório da Silva, quem eu cumprimento, senhor Mário Teixeira Neto, Jurandir Barros dos Santos, senhor vereador Hélio Cristino Teixeira, Leonardo Sérgio Vieira, senhor Luiz Carlos Filho, o nome é muito importante, né, gente? Eu não posso esquecer nada. Maria Célia da Silva, o vereador Kersnanda Estaliva Santos. Bom dia a todos vocês aqui presentes. Meu nome é Rosemary, conforme o presidente anunciou, eu estou à frente da Escola Estadual Maria Duarte, lá na comunidade de Boa Vista. Mas a minha fala aqui, eu até pedi a tribuna para falar também da Escola Maria Rita. Mas hoje eu vou me ater a dizer, né, apenas do assunto da Lei Complementar 100, de número 100, da inconstitucionalidade dela, e pedir o apoio desta casa para esta situação da inconstitucionalidade da Lei 100. E numa outra oportunidade eu retornarei para então, né, falar, né, e pedir o apoio de vocês para a tão referida escola, a qual eu estou à frente desde agosto de 2010. Pois bem, então, como eu creio que é do conhecimento de todos vocês, né, o que é essa Lei 100? Ela é uma lei que foi promulgada em 2007 com o objetivo de equiparar, né, corrigir uma distorção na situação funcional, né, de muitos servidores que estavam lotados na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, sobretudo as pessoas que compunham o quadro de servente escolar. Então, para resolver essa situação, essas pessoas, elas não eram, né, servidores reconhecidos nem pelo órgão do INSS e nem pelo Estado. E são, na maioria, pessoas, né, que não têm escolaridade e sem condições de prestar concurso público. Então, eu creio e acredito, inclusive, que as pessoas que sentaram para discutir nessa época, quando o presidente era o senhor Inácio Lula da Silva e o então governador era o senhor Aécio Neves, e eles tentaram para resolver essa questão que afligia, né, a muitas pessoas, mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil trabalhadores da área da educação. Inclusive, nessa anterior a essa época, né, que foi na época do governador
se eu não me engano, Nildo Cardoso, houve uma manifestação contrária de retirada dessas pessoas e muitas até, né, algumas delas faleceram em função disso, por saber que não iam mais trabalhar, porque não tinham uma carreira estável. Então, pois bem, gente, então essa lei foi promulgada em 2007 e a partir dela, todas as pessoas que nesse momento, em 2007, em outubro de 2007, estavam nas escolas, elas foram efetivadas por essa lei. E essa lei, né, prevaleceu até 2014, quando deu-se a inconstitucionalidade dela. Nessa data, o então Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade dela. Houve, durante esse período aí, algumas manifestações ao contrário, né, de sindicato, de profissionais da educação, de pessoas que reivindicavam, né, a entrada no Estado através do concurso público. Então, o juiz acabou batendo o martelo e colocou em inconstitucionalidade a lei que efetivou, sem concurso público, em 2007, mais de 100 mil servidores. Tá, ponto. Né? Até aí, a gente concorda com o Supremo, né? Se não tivesse passado 5 anos e 10 dias. Né? Essa lei, ela tem exatamente 5 anos e 10 dias de efetivação, quando ele bateu o martelo dizendo que não poderiam continuar sem investidura na carreira ou concurso público. Então, a gente, o presidente da Câmara, né, de Belo Horizonte, né, da presidente da Comissão da Educação, fez uma assembleia naquela casa, no qual eu participei, e aí muitas pessoas, né, ligadas à educação, a outros órgãos sociais, a PPMG, estiveram presentes para discutir e procurar encontrar uma saída para a solução. Por quê? Porque muitas pessoas hoje estão doentes, com doenças sérias, e não têm condições mais de nem se passar no concurso poder assumir, porque estão com problema de saúde. E quem tem problema de saúde, é claro que não vai ter um hábito lá do médico para poder assumir a função. Então, essas pessoas que dedicaram essa vida toda para o Estado, hoje elas não estão mais aptas a continuar. Muitas delas estão afastadas do trabalho, desviadas da função, porque não podem mais exercer a profissão. E hoje ainda tem mais ainda uma coisa séria para acontecer, que se não se resolver, né, o governador Fernando Pimentel, então, diante da situação, procurou o Supremo Tribunal Federal e o Supremo deu prazo para o governador resolver a situação até 31 de dezembro de 2015. Então, até 31 de dezembro de 2015, essas pessoas estão, claro, não efetivas, mas estão trabalhando. A partir de 31, ou seja, em janeiro de 2016, essas pessoas não sabem qual vai ser a situação delas. Principalmente as que já estão doentes, desviadas da função, né, o que vão fazer da vida delas. Bem, além disso, ainda tem uma coisa muito séria, e é por essa razão que eu vim pedir o apoio de vocês, né, vereadores aqui dessa casa, que a gente, né, tem conhecimento, vocês, né, têm os contatos de vocês, né, com os também representantes da casa em Belo Horizonte, e que vão poder, é claro, nos ajudar a interceder, né, não só pelas pessoas que estão, né, que foram atingidas por essa lei aqui do município de Joatu, Mateus, e região, mas também do estado inteiro de Minas Gerais, porque o apoio que vocês derem a favor de se resolver a situação vai estar beneficiando mais de 45 mil pessoas.
Porque hoje, com as aposentadorias, né, as 100 mil pessoas se resume a um montante de 45 mil pessoas que ainda estão, né, sem a situação resolvida. E a gravidade maior é que as pessoas que hoje, né, se encontram nessa situação, a maioria delas tem no Estado trabalho com 2 cargos. Porque, infelizmente, no Brasil, a educação, né, tem essa desvalorização. E aí, da questão salarial. Então, as pessoas precisam, para se manter, para conseguir, né, sobreviver, é necessário que ela trabalhe mais de uma instituição. Se ela trabalhar em uma instituição só, ela não consegue sobreviver. Então, a maioria dos profissionais da área da educação, principalmente professores, né, hoje trabalham em 2 instituições. E essas pessoas que trabalham em 2 instituições, elas contribuíram a vida inteira para o regime próprio da Previdência. E agora, com, né, o Supremo Tribunal determinando que seria inconstitucional, o que vai acontecer com essas pessoas que já implementaram até tempo para a aposentadoria? Elas não irão aposentar pelo regime da Previdência Social, a qual elas contribuíram a vida inteira. Então, aí eu pergunto para vocês, isso é justo? Isso tem alguém olhando para a nossa situação? As pessoas que contribuíram durante a vida inteira para o regime próprio da Previdência Social, hoje, com a inconstitucionalidade da Lei 100, elas irão, né, aposentar pelo regime do INSS, e o que é mais grave ainda, o regime do INSS não permite que se aposente 2 vezes. Ou seja, o que fez aquela pessoa, o trabalho dela, a vida dela, porque ela não vai poder aposentar 2 vezes, a qual ela contribuiu, dobrou durante esses anos todos, 2 vezes, porque ela queria ter, no final da vida, uma aposentadoria mais ou menos. Né? Então, gente, esse meu pedido, né, é um apelo para essa casa, porque nós estamos no mês de novembro. Com certeza, eu tive até notícia antes de vir para cá, que a resolução para o ano que vem, eles já estão com ela praticamente pronta. Eu quero acreditar que não, que eles vão, né, ou que se esteja, foi feita alguma coisa para poder minimizar a situação desses trabalhadores da área da educação. Porque na Assembleia, que o Paulo Lamarck, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, fez, e eu estive presente, montou-se um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, essa reunião, me parece que foi no mês de setembro. Esse grupo de trabalho tinha o compromisso e responsabilidade de trabalhar, né, no sentido de encontrar uma saída para essa situação. Uma das saídas que foi colocada lá nessa Assembleia foi essa situação de que houve, na hora do juiz do Supremo Tribunal bater o martelo, não se olhou essa questão dos 5 anos e 10 dias e nem também se olhou pessoal que é lotado na Secretaria da Escola, que não foi citado na lei que deu a constitucionalidade. Então, aí, por quê? Se eles também foram efetivados na mesma situação, o Supremo tirou fora essas pessoas. Por quê? Então, essas pessoas, não é que a gente quer que elas estejam incluídas na situação de todo mundo, mas que seja justo e que se olhe também, né? Então, e reveja a situação, se é que tem jeito de rever. A gente sabe que, por lei, é claro, a gente só pode se tornar efetivo por via de concurso público. Mas ninguém na área da educação pediu para ser efetivado. Né? A gente sabe, porque a gente conhece a lei, a gente sabe da legislação. Então, todos nós que estávamos designados, estávamos sabendo que a gente tinha que ter uma carreira investida através de concurso.
E era para isso que a gente estava